Bem, pessoal, então vamos começar propriamente a tratar do procedimento da ação especial de alimentos. Competência. A ação de alimentos, ela será processada no foro do domicílio ou residência do alimentando, conforme prevê o artigo 53, inciso 2 do CPC de 2015. Então, em princípio, a competência territorial, o foro competente para o processamento da ação de alimentos fundada no vínculo familiar, ou seja, proposta pelo parente, cônjuge ou companheiro contra o alimentante, será processada no foro do domicílio do autor, do alimentando, daquele que necessita dos alimentos que são almejados perante a outra parte. Agora, trata-se essa regra de uma regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa. Ou seja, a parte beneficiada com essa regra especial de competência territorial, que foge do padrão do foro do domicílio do réu, que é a regra geral, pode, eventualmente, se entender adequado, renunciar à benesse e manejar a ação perante o foro de domicílio do réu. Então imaginemos o casal que acabou se separando de fato, mantinham residência na comarca de Santos, e o marido, o ex-marido, né, o pai da criança, acabou deixando o lar conjugal e indo morar em São Vicente. A criança que necessita dos alimentos pode promover a ação em Santos, porque aqui nós temos uma regra de competência territorial de natureza especial que visa proteger a parte presumidamente hipossuficiente na relação jurídica de direito material. Agora imaginem, o sujeito, o casal morava ali no José Menino, quase na divisa entre Santos e São Vicente. Os pais do alimentando brigaram e o responsável, o genitor, foi residir no Itararé, em São Vicente, quase cerca de 1 quilômetro do lar onde a família residia junta. Nada impede que o alimentando, nesse caso, a criança que necessita dos alimentos, representada pela genitora, quem está exercendo de fato a guarda dela, mova a ação de alimentos não em Santos, mas perante a comarca de São Vicente. Opte por propor a ação perante o foro de domicílio atual do réu. Trata-se, como dito, de uma benesse, de uma prerrogativa instituída em favor do alimentando, dada a sua condição de parte presumidamente hipossuficiente. Se o alimentando resolve abrir mão dessa benesse, seja lá por qual motivo, até mesmo por comodidade, de repente a mãe que está exercendo a guarda de fato da criança também trabalha em São Vicente, ela pode propor a demanda no foro de domicílio do réu. Ok? Prevalece essa regra do foro de domicílio do autor, do alimentando, mesmo naqueles casos em que o pedido de alimentos é cumulado ao de investigação de paternidade, o que é muito comum na prática. O casal se conheceu, começou a namorar, mantiveram relações sexuais e dessa relação nasceu uma criança.
ainda durante a gravidez, os pais perderam o contato entre si. Eles não eram sequer namorados. Eles apenas saíam. A criança nasce, a mãe procura o pai se recusa a reconhecer o filho, diz que não é dele. Nesses casos, o que deve fazer a criança representada pela mãe? Ingressar com uma ação de investigação de paternidade acumulada com pedido de alimentos. Investigação de paternidade a fim de que obtenha do Poder Judiciário a declaração de que o réu é de fato o seu pai, e uma vez declarada a paternidade, que se estabeleça a obrigação dele de prestar determinado valor em alimentos todos os meses, a fim de contribuir para a manutenção e desenvolvimento da criança. Mesmo nas ações em que houver pedido de alimentos cumulado com investigação de paternidade, prevalece essa regra especial de competência territorial do 53, inciso 2 do CPC. O autor da ação, o alimentando, terá a possibilidade de manejar a ação, a demanda, no foro do seu próprio domicílio. Ok? Outra questão interessante a respeito da competência para o processamento da ação de alimentos diz respeito à questão da execução do título judicial, do cumprimento da sentença que reconhecer o dever de prestar alimentos pelo réu. Em princípio, quem tem competência para o processamento do cumprimento de sentença será o juízo em que a sentença foi proferida. Então, o juízo de primeiro grau que decidiu a causa, por onde tramitou a fase de conhecimento do processo, será responsável pelo cumprimento de sentença. Trata-se daquela chamada competência funcional de natureza absoluta, Agora, no caso dos alimentos, é possível que o credor, ou seja, que a parte beneficiada pela sentença que condenou o responsável a pagar alimentos, opte por mover o cumprimento de sentença no foro do seu novo domicílio, caso esse domicílio tenha sido alterado no curso da ação. Então imaginem, naquele nosso exemplo, casal teve um filho, o genitor resolve se separar, muda para São Vicente. Muito bem, a criança, representada pela mãe, ajuiza uma ação de alimentos que é distribuída a uma das varas de família e sucessões da comarca de Santos. Se vale da prerrogativa do artigo 53, inciso 2 do CPC. O réu reside em São Vicente. Ele vai ser citado, o processo vai ter o seu curso regular e, ao final, o réu, o genitor da criança, vai ser condenado a prestar alimentos em favor do menor. Vamos imaginar alimentos equivalentes a um salário mínimo. Muito bem, ele vem cumprindo espontaneamente a prestação alimentar e por isso a necessidade de se instaurar o incidente de cumprimento de sentença. Entretanto, lá depois de 6, 7 meses de cumprimento regular da prestação, ele começa a atrasar até que vem a parar de cumprir aquilo que foi fixado no título judicial. Que caberá ao menor, autor da ação, vencedor da ação, iniciar o cumprimento de sentença a fim de que o réu seja compelido a prestar aquilo que foi determinado no título judicial.
O título judicial foi proferido, o processo tramitou na primeira vara de família e sucessões de Santos. Acontece que, no momento em que vai ser iniciado o cumprimento de sentença, o réu, o autor, melhor, a criança com a sua mãe já mudaram de cidade. A mãe recebeu uma proposta de emprego em São Paulo e resolveu mudar com o filho para a capital. Pelas regras do processo civil tradicional, essa modificação de domicílio ocorrida durante o processo, entre as fases de conhecimento e execução, não implicaria deslocamento da competência para o cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença continuaria tendo que ser promovido perante o juízo que proferiu a decisão em primeiro grau, pelo juízo por onde a ação tramitou até então, competência de natureza funcional. Em relação aos alimentos, considerando-se a hipossuficiência presumida do alimentando, a índole social do processo e o caráter continuativo da obrigação alimentar, admite-se que, havendo alteração do domicílio do credor dos alimentos, o cumprimento de sentença possa ser promovido perante esse novo foro. Ou seja, ao invés de ser processado, no nosso exemplo, perante a primeira vara de família e sucessões de Santos, onde o processo se iniciou e onde a sentença foi proferida, poderá o alimentando mover o cumprimento de sentença, da sentença proferida no processo que tramitou aqui em Santos, numa das varas de família e sucessões da capital do estado, de São Paulo, para onde se mudou. Esse deslocamento de competência pode ocorrer, inclusive, ao longo da fase de cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença foi iniciado aqui, mas como houve a mudança de domicílio, poderá o advogado da parte autora, no caso do alimentando, requerer a redistribuição dos autos a uma das varas de família e sucessões da capital, a fim de que lá possa ser promovido ou continuado o cumprimento de sentença, a fim de se preservar e de se garantir uma melhor defesa dos interesses do credor. Tá? Mas isso é sempre opcional. Então, nós temos essa peculiaridade no que diz respeito às ações de alimentos, especialmente ao cumprimento de sentença proferida nas ações de alimentos. Então, aquela competência que em princípio tinha natureza funcional, absoluta, que pertencia ao juízo que decidiu a causa em primeiro grau, torna-se relativa, podendo ser modificada a partir de uma mudança de domicílio do credor da prestação. Aliás, ainda falando sobre competência, e isso é um dado bastante importante, o STJ fixou que a regra da perpetuatio jurisdicionis, no caso das ações de alimentos, pode ceder e o processo mudar de foro, sempre quando o alimentando parte suficiente da ação venha a mudar de domicílio no curso do processo. A regra da perpetuatio jurisdicionis certamente já foi estudada por vocês. Acredito que no segundo ou terceiro ano.
e diz que a competência determina-se no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Essa regra da perpetuatio jurisdictionis encontra-se no artigo 43, do CPC. Então, no processo civil tradicional, qual é a regra? Mudanças no estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente à distribuição da petição inicial não implicam modificação da competência, a menos que essas modificações suprimam o órgão judiciário ou alterem a sua competência absoluta. Vou exemplificar aqui para vocês e acredito que vai ficar fácil de entender. No processo civil tradicional, vamos imaginar, eu ingresso com uma ação de indenização em função de um acidente de trânsito, tive meu veículo danificado contra o Zezinho. Eu moro em Santos, o Zezinho mora em Santos. O dano aconteceu em Santos. Quem é competente territorialmente para processar a ação? A comarca de Santos. Eu distribuo meu pedido e ele vai para a 5ª Vara Civil de Santos. Muito bem. O processo tem início, citação para comparecimento na ação conciliatória inicial, não há acordo, o réu oferece contestação. E aí, quando o processo ainda está na fase inicial, em função de uma proposta de emprego que eu recebo, eu vou morar em Campinas. Houve uma modificação na minha situação de fato, ocorrida posteriormente à distribuição da ação. Essa modificação na minha situação de fato não acarreta a mudança da competência para o processamento da minha ação de indenização. Independentemente de eu haver mudado de cidade, uma vez proposta, distribuída na comarca de Santos e encaminhada à 5ª Vara Civil, a 5ª Vara Civil vai processar o feito até o final. E se tiver sentença favorável, o cumprimento da sentença também será de incumbência da 5ª Vara Civil. Essa é a regra no CPC. Mudanças da situação de fato só tem o condão de modificar a competência quando elas implicarem supressão do órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui em Santos, até aí, início da década de 2000, nos anos 2000, não havia juízo especializado de família e sucessões. As ações de família e sucessões eram distribuídas livremente às varas cíveis da comarca. Não havia aqui na comarca de Santos varas especializadas na matéria de família e sucessões. Muito bem. O tribunal resolveu criar, em princípio, 2 varas de família e sucessões para a comarca de Santos. No curso, havia milhares de ações de alimentos, por exemplo, e outras de família, correndo perante as varas cíveis da comarca de Santos. Haviam sido distribuídas e estavam tramitando perante a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª Cível de Santos. Com a criação da vara especializada de família e sucessões, nós tivemos aqui justamente uma das exceções a perpetuatio jurisdictionis. O que aconteceu?
houve uma modificação de fato e de direito que implicou alteração da competência absoluta. Com a criação das varas de família e sucessões, as varas cíveis de Santos, para onde aquelas ações de alimento haviam sido distribuídas inicialmente, perderam a competência material para processá-las, em face da criação do novo juízo, dos novos 2 juízos privativos de família e sucessões. O que aconteceu? Todas as ações de família e sucessões, incluindo as de alimentos, foram redistribuídas dessas varas cíveis para as novas varas de família e sucessões. Percebe? Houve uma modificação na situação de fato e de direito que tornou aquelas varas cíveis absolutamente incompetentes em razão da matéria para o processamento daquelas ações. Por isso elas tiveram que ser redistribuídas. Então aqui nós temos uma exceção. Como regra, modificações de fato e de direito não trazem nenhuma consequência para a competência. No caso específico das ações de alimentos, nós já vimos há pouco que se houver uma modificação de fato, mudança de domicílio do credor na fase de cumprimento de sentença, admite-se, com base naquilo que diz o artigo 528, parágrafo 9º, combinado com o artigo 516, parágrafo único do CPC, que o processo seja redistribuído ao foro do novo domicílio do credor, parte presumidamente hipossuficiente. Mas o STJ vai mais além. Ele diz que mesmo as ações de alimentos que estiverem na fase de conhecimento, não estiverem ainda na fase de cumprimento de sentença, mesmo essas, havendo mudança de domicílio do credor, do alimentando, parte hipossuficiente na relação jurídica, isso já seria motivo para deslocamento da competência. Isso já seria motivo para a parte autora, alimentando, requerer a redistribuição da ação para o foro do seu novo domicílio. Flexibiliza-se, portanto, a regra da perpetuatio jurisdicionis em nome de uma maior proteção, de uma maior garantia à tutela jurisdicional eficaz aquele que necessita dos alimentos, aquele que está em situação de hipossuficiência. Portanto, é importante que vocês fiquem atentos em relação a isso. Pode haver modificação da competência pela mudança de foro, pela mudança de domicílio do alimentando, tanto na fase de cumprimento de sentença, com base na interpretação conjugada dos artigos 528, parágrafo 9º e 516, parágrafo único do CPC, como também na própria fase de conhecimento, em razão da orientação hoje predominante no STJ, no sentido de que a regra da perpetuatio jurisdicionis, lá do artigo 43, que em princípio impede o deslocamento da competência por mudança de domicílio da parte durante o curso de processo, deve ceder lugar a uma solução mais favorável aos interesses do alimentando, parte hipossuficiente, com base no artigo 147, incisos 1 e 2 do ECA, né, que institui o chamado princípio do juízo imediato. Ou seja, a jurisprudência, o STJ, utiliza uma solução prevista nas ações do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e aplica nas ações de alimentos, com o objetivo de garantir uma tutela jurisdicional mais efetiva para a parte hipossuficiente no processo. Tudo bem? Ficou claro? Espero que sim. No
último vídeo de hoje, a gente começa a falar dos alimentos provisórios, da distribuição, da ação e da fixação dos alimentos provisórios, tá bom?